muito calor aqui. Verdade, muito quente. Bom dia, alunos. Hoje vamos falar sobre calor. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, a energia transferida de um corpo para outro, quando existe a diferença de temperatura entre eles. E só para lembrar, a temperatura é o grau de agitação entre moléculas de um corpo. Agora vou lhe explicar sobre a vida no calor. O Sol é a estrela que aquece o nosso planeta e a temperatura de sua superfície é de 6.300 graus Celsius. A da Terra é muito mais baixa, mas ainda assim pode alcançar níveis que seres humanos têm dificuldade de tolerar. A mais quente temperatura do ar já registrada na Terra foram de 58 graus medidos em Al-Azizia, na Líbia, em setembro de 1992. Temperaturas de mais de 45 graus Celsius são comuns no verão, na Austrália. O médico inglês Charles Babbage foi o primeiro a entrar em um cômodo a 105 graus Celsius. Isto é, uma temperatura maior do que a própria ebulição da água. Com ele levou 2 ovos, um pedaço de bife cru e um cachorro. Depois de 15 minutos, os ovos estavam totalmente cozidos, o bife estava tostado, mas Bagdad e seu cachorro saíram ilesos. O mais incrível é que a essa temperatura as células desnaturam e a temperatura de 43 graus Celsius é letal para os seres humanos. Quase todas as células do corpo são mortas em uma temperatura superior a 50 graus Celsius. Para vocês entenderem como os seres humanos podem enfrentar temperaturas extremas de calor, primeiro devem compreender a temperatura do corpo e como ela é regulada. A temperatura do corpo é entendida por temperatura basal, que é medida internamente na profundidade dos tecidos do peito e do abdômen, que é de em torno de 37 graus. Em um ambiente frio, a temperatura da pele pode ser de 20 graus Celsius e ao fazer um exercício físico, a temperatura pode subir para 41 graus Celsius. Porém, o limite normal da temperatura basal é de 35 a 38 graus Celsius. A hipotermia é definida como uma temperatura abaixo de 35 e a hipertermia como uma acima de 40 graus Celsius. Acima de uma temperatura basal de 42 ocorre morte por insolação. Assim como a comida é a chave para a sobrevivência no frio, a água é o fator limitante para a vida no calor. As pessoas podem passar muitos dias sem comida, mas elas não sobrevivem muito tempo sem água. Quando não se repõe a água perdida no suor através da indigestão de líquidos, a desidratação ocorre. A maioria das pessoas pode tolerar uma perda de 3 a 4% de água do corpo sem dificuldade. Quando se perde de 5 a 8%, ocorre fadiga e tonteira. Em uma perda de mais de 10%, causa deterioração física e mental, acompanhada de sede severa. Perdas de mais de 15 a 25% de água do corpo são invariavelmente fatais. Porém, o camelo só é afetado depois que nada menos de 35% da água do seu corpo foi perdida, o que lhe permite passar muitos dias sem comida ou água. Isso ocorre porque, mesmo após perda significativa de água, ele consegue evitar uma queda no volume de sangue. Mesmo depois de que 1/4 da água do seu corpo foi perdida, o volume do seu sangue se reduz em menos de 1/10. Já no caso dos humanos, o volume de sangue cai em 1/3. A pele serve como principal órgão de termorregulação nos seres humanos.
A pele perde calor por 4 processos: radiação, condução, convecção e evaporação do suor. A radiação corresponde por cerca de 60% da perda de calor, com a convecção e a condução contribuindo com cerca de 20%. Esses processos permitem que a temperatura basal seja mantida em ar parado a menos de 32 graus Celsius. Quando a temperatura ambiente é maior que a do corpo, o único meio de perder calor é suando. Temos cerca de 3 milhões de glândulas sudoríferas, cerca da metade das quais localizadas na pele do tórax e das costas. À medida que a pele se aquece, minúsculas gotículas de suor aparecem, cada uma no orifício de uma única glândula sudorífera. Uma curiosidade é que a mulher só produz cerca da metade do suor produzido pelos homens, quando expostos à mesma quantidade de calor.